Você já tentou mudar a tua alimentação diversas vezes e parece que é muito difícil criar uma rotina que seja sustentável? Parece que dá certo para todo mundo, menos para você. E cada vez que você começa uma nova dieta, dá aquela sensação de agora vai. Mas na verdade é só mais um ciclo de frustração. Mas fica tranquila, respira fundo. Que bom que você chegou até aqui nesse vídeo, porque hoje eu, nutricionista Antônia Bianchi, especialista em comportamento alimentar e saúde da mulher, vou abrir meu coração para você. Vou contar um pouquinho mais sobre a minha relação com a comida, a minha forma de lidar com os imprevistos ou até mesmo o que me move, né? O que me mantém nessa rotina saudável. Então, fica nesse vídeo que realmente você vai tirar alguns pontos bem importantes aqui hoje. E espero que o que eu conte para você aqui te ajude a colocar em prática no teu dia a dia. Então, ouve e pega para ti o que faz sentido. Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que alimentação saudável é um dos pontos importantes quando a gente pensa em qualidade de vida. A qualidade de vida ela é muito mais ampla, né? Vai envolver alimentação saudável, mas também rotina de exercício, saúde mental, relações saudáveis. Então, vai depender muito além de o que você come. Porém, o que você come vai depender totalmente dos outros pontos. Por quê? Se você não está com uma saúde mental muito legal, né, ou está com uma demanda de trabalho muito grande, ou não está praticando exercício físico, tem mais chances de você ter uma alimentação desequilibrada, porque você provavelmente vai ter menos tempo, menos organização e até mesmo mais fome, mais vontade de carboidratos, porque o corpo, ele fala. E normalmente quando a gente está sobrecarregada, ou com um desequilíbrio, digamos assim, né, em alguma dessas áreas desses pilares da qualidade de vida, vai impactar na alimentação e o corpo ele vai pedir mais alimentos calóricos, com mais carboidrato, para suprir uma falta, uma necessidade. Então, na verdade, o que eu quero trazer é que a alimentação saudável, ela vai ser importante também para que os outros pontos aconteçam. E esses outros pontos vai ser importante para que a alimentação saudável aconteça. Então, muitas vezes aqui no consultório, a gente vai conversar, claro, sobre alimentação, é o primeiro ponto, mas vai muito além disso. Tem vezes que a gente nem fala sobre comida, né? E sim como os outros hábitos que estão ao redor vão influenciar nas escolhas, na forma de comer, nas quantidades. Então, a primeira coisa que eu faço comigo é uma organização da minha alimentação, da minha agenda, da minha rotina. E a minha organização da alimentação, ela é sagrada. Então, é algo que eu trago muito para minhas pacientes, de ter um dia na semana para você comprar tudo o que você precisa para os demais dias. E até mesmo para deixar algumas coisas já adiantadas. Por exemplo, se precisar cortar fruta, lavar vegetais, cozinhar alguma coisa, tem que ter um dia da semana, não digo o dia inteiro, né? Muitas vezes 1 a 2 horas, né? Dependendo do que você vai deixar pronto, já vai adiantar a semana inteira. Então, a minha primeira dica aqui é sobre a organização e sobre priorizar. Eu vejo que a alimentação, ela precisa ser uma prioridade. Você precisa parar para comer, né? Tanto de manhã, de tarde, de noite, de meio-dia. Isso é algo que eu faço. Eu tenho a minha alimentação como prioridade. Então, entre um compromisso e outro, eu sempre dou um jeito de parar para comer alguma coisa. Então, aqui a gente tem a organização e ter a alimentação como prioridade, dois primeiros pontos e os mais importantes, eu diria, para a gente criar uma rotina que seja sustentável e que é o que me deixa, né, o que faz com que eu esteja numa rotina alimentar muito parecida, uma rotina de vida saudável, né, muito parecida há uns 5 anos mais ou menos. E para que a gente entenda o que é melhor para mim, né, tanto de organização quanto de alimentação, de rotina de exercício, de sono, eu preciso do
autoconhecimento. O autoconhecimento aqui, ele vai ser extremamente importante. E algo que ajuda no autoconhecimento é a autoobservação. É a gente olhar para dentro. Muitas vezes, quando você está buscando criar uma rotina saudável, você se pergunta: o que eu devo fazer? Será que quanto que eu devo comer? O que eu devo? O que eu posso? O que eu não posso? E antes disso, eu acredito que a gente precisa olhar para dentro para poder entender como que meu corpo tá. O que ele tá me pedindo? Eu tô com dores de cabeça frequente? Meu intestino tá bagunçado? Eu me sinto inchada? Eu me sinto cansada? Meu cabelo tá caindo? São queixas muito importantes que mostram que o corpo tá precisando de alguma coisa. Então, antes de você pensar em regras externas, observe dentro. O que eu preciso? Como que eu me sinto? E um exercício que ajuda muito nisso é essa autopercepção durante a refeição e depois da refeição também. Então, perceber como que você se sente nas refeições pode te ajudar bastante a criar uma rotina que seja boa para você. Porque eu vou falar para você, tá? Não tem como você manter uma rotina saudável se aquilo não te faz bem. Se aquilo é mais difícil do que prazeroso. Então, algo que me ajuda muito a manter essa rotina alimentar saudável, de exercício, de sono, é fazer como se fosse recapitular, né? Algumas sensações, alguns sentimentos, algumas percepções de como que eu me sinto quando. Então, quando eu pratico exercício, como é que eu me sinto? Eu me sinto mais disposta, eu me sinto mais forte, né? Eu percebo que eu tenho menos vontade de comer alimentos que são mais industrializados. E quando eu não faço, o contrário, né? Então, isso é uma forma que eu uso para manter essa rotina como se fosse um reforço positivo. Então, eu faço algo, percebo que aquilo me faz bem e eu continuo fazendo. Essa é uma das dicas de ouro que eu posso deixar aqui para você hoje, que é essa autoobservação. Então, para mim, o que funciona é ter uma organização, ter alimentação como prioridade e ter esse autoconhecimento, essa autoobservação. E tudo isso está alinhado com os meus propósitos e valores. Para mim, Antônia, não como nutricionista, mas como pessoa, um dos propósitos, dos meus valores, das minhas motivações, né, o que me inspira é ter uma vida que vale a pena ser vivida, em todos os sentidos, em presença, em sensação de bem-estar, em poder aproveitar momentos com a minha família, poder realmente viver o momento, porque a gente não tem nada que não seja o momento presente. E isso é algo que eu tenho muito forte comigo mesma, porque é a forma com que eu me identifico para criar rotina, para ter uma vida que realmente eu perceba que me deixa bem. Claro, na maioria das vezes. Muitas vezes a gente tem altos e baixos. E aqui tá a minha última dica para você. Não busque uma vida saudável que seja perfeita, porque perfeição não existe. E ela é, na verdade, uma das maiores inimigas, pensando em constância. Porque você fica com aquela sensação de que nunca tá suficiente, nunca tá bom, sempre tá para trás. E na verdade, não existe rotina perfeita. Não existe alguém que esteja todos os dias da vida muito feliz, ou todos os dias da vida comendo 100% saudável. Porque isso não é sustentável e às vezes não é nem saudável, tá? Então, o que eu quero deixar para você por último é isso mesmo, para que você possa entender que a perfeição, ela não é o caminho, e sim a flexibilidade. E isso vai de encontro com outros vídeos que eu trouxe aqui sobre culpa, compulsão, equilíbrio. Então, a vida saudável, ela é equilibrada. Você tem um momento propício para comer uma salada, mas você tem um momento propício para comer uma pizza, para comer um hambúrguer, para tomar teu vinho, né? Então, a partir do momento que você entende isso, também fica muito mais fácil você
seguir essa vida com propósito. E esse propósito que eu tenho comigo de viver o momento também encaixa nessa questão que eu trouxe de alimentos que não trazem uma nutrição física, digamos assim, mas uma nutrição emocional. Então, dentro dos meus princípios e valores, tá, eu poder comer o que eu gosto numa quantidade e numa frequência que eu me sinta bem, né? Que não me traga um prejuízo tanto na minha saúde, quanto na minha autoestima, quanto na minha sensação de bem-estar. Então, esses pontos que eu trouxe aqui para vocês é realmente do fundinho do meu coração, coisas que eu fui aprendendo, claro, ao longo do tempo, de prática, de estudo, de testes. Então, minha proposta aqui para você hoje é: começa. Começa ali com essa organização, ou melhor, começa elencando e anotando os teus princípios, valores, teus objetivos, né? Então, como eu falei, o meu é de eu viver uma vida plena, de eu comer o que eu gosto, de ter saúde, de ter sensação de bem-estar e de me sentir bem em todos os aspectos, né? E de, claro, aprender a ser flexível. E o teu? Qual que é teu valor? Qual que são os teus propósitos? O que te motiva a querer ter, a estar nesse vídeo, primeiramente? E depois disso, coloca a alimentação como prioridade, inclua essa organização. Eu tenho certeza que desses pontos você só vai sair ganhando. E claro, aplique práticas que te ajudem no autoconhecimento. Psicologia, nutrição, livros, né? Então leitura, vídeos, podcasts, são várias formas de a gente entender outros pontos de vista e colocar na nossa rotina também. Espero que esse vídeo tenha motivado você, tenha te ajudado a entender o meu lado e colocar na tua rotina alguns pontos desses que eu trouxe. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo com alguma dessas dicas que eu dei, né, algo que você pode contribuir para outras mulheres também, sobre como viver uma vida saudável com mais propósito. E também compartilhe esse vídeo com alguma amiga que precisa ouvir essas palavras. Não esquece de me seguir aqui no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo. E é isso. Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo. Ah, e não deixa de curtir também.